para, juntamente com os irmãos, todos aqueles que nos assistem pelas nossas redes sociais, Facebook, no caso específico também do YouTube, o canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos os irmãos da Abolição 4, o ministério, todos os obreiros do Senhor, bem como todos os irmãos do setor, né, pastor Aguinaldo, que também estão linkados conosco para juntamente aprender da parte de Deus. A escola bíblica é um dos trabalhos, junto com a oração e a doutrina da palavra de Deus, que não pode de maneira nenhuma faltar. Estamos aqui juntamente com o pastor Aguinaldo, o amado irmão que trabalha aqui com as mídias sociais, para dar continuidade ao trabalho do Senhor. Especificamente, hoje, referente à lição número 10, o pastor já fez, no caso específico, o devocional, o título da lição, a leitura bíblica. Então, de maneira específica, sob o título da lição, a gente pode entender o desafio dessa temática, o desafio de entender o que é a cura divina, se ela se processa nos dias de hoje e de que maneira nós podemos ter uma verdadeira teologia da cura divina, nós que somos pentecostais, nós que somos uma doutrina que ensina a atualidade dos dons espirituais e, de maneira específica, uma lição muito rica, haja visto o contexto que nós vivemos de hoje, um contexto de pandemia, um contexto onde os leitos de UTI, na maioria das cidades e capitais, já não tem mais, falta insumos, falta oxigênio, mas os céus continuam abertos, as orações da igreja continuam subindo e a bênção de Deus, as bênçãos do Senhor, inclusive a cura divina, continua acontecendo de acordo com a fé da igreja do Senhor. É bem verdade que a manifestação de cura divina já era algo frequente desde o Antigo Testamento. Nós percebemos fenômenos de cura através de servos de Deus, através de profetas. Temos aqui o exemplo de Jó, que foi curado de úlceras terríveis. Alguns afirmam que era talvez um processo infeccioso através da lepra, que até hoje existe tratamento, mas não existe uma cura completa. Nós podemos citar aqui especificamente Naamã, o sírio ali, um dos generais do exército da Síria, que também foi curado do mesmo mal, e a cura da esterilidade de Ana, a mãe do profeta Samuel. Então, a tradição, a vinculação do Deus que cura, o Deus que intervém na história da humanidade, uma humanidade caída, uma humanidade que não era para ter doença, que não era para viver plenamente, mas agora iria conviver com a cura. E quem iria quebrar, só quem podia quebrar de maneira sobrenatural, intervir na história da humanidade, no contexto do Antigo Testamento, só quem podia fazer isso era o Senhor. Bem verdade, meus amados, que até mesmo nos livros como Levítico, nos livros como Deuteronômio, já induz essa assertiva, que Deus iria intervir em Israel, que Deus iria agir no povo, caso eles fossem fiéis ao Senhor. E no caso específico de Isaías, os estudiosos dividem Isaías em 3 partes. No caso específico, o texto que se encontra em Isaías 53 já seria o terceiro Isaías, ou a terceira etapa, ou a terceira seção de Isaías, e ele faz uma profecia muito singular, que haveria um homem, no caso específico, alguém que iria por fim, iria intervir na história da humanidade, de maneira singular, queria tomar inclusive as enfermidades do povo. O sacerdote, pastor Aguinaldo, ele agia mais como um supervisor. Ele ensinava, ele exortava,
em caso de pecado, ele fazia um sacrifício ali, apresentava. No caso da lepra, ele nada podia fazer, ele apenas examinava o doente, mandava ele para uma quarentena, isso sim, uma quarentena. Tinha quarentena de 7 dias, quarentena de 15 dias, quarentena de 30 dias. Se fosse constatado que era lepra, aí sim, vai para fora do arraial. Nada tinha do que fazer. Mas Isaías, de maneira muito maravilhosa, começa a falar de um tempo agora messiânico, uma nova era da intervenção de Deus, quando um homem tomaria para si as nossas enfermidades. Nós, como cristãos, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, nós cremos nas profecias, na instauração desse novo momento na pessoa dele. Ele mesmo faz parte da leitura, pastor Aguinaldo, lá em Mateus 8, diz que muitos eram dirigidos a ele, eram trazidos até Jesus de Nazaré, endemoniados, enfermos de toda sorte, e ele não se faltou para cumprir Isaías, no caso, capítulo 53, ele diz, tomou para si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então, até mesmo para quem estuda ciência da religião, ou mesmo história, especificamente ali da Palestina do século I, e querem estudar o Jesus histórico, é inevitável. Todos os historiadores são unânimes em afirmar que Jesus de Nazaré, ele curava os enfermos que o procuravam. Era inegável, até mesmo historiadores mais céticos afirmam que as pessoas procuravam a ele. Ora, naquela época, a medicina era muito limitada. Inclusive, a própria medicina, no contexto ali da lei, no contexto do sacerdócio, era vista até como impureza. A pessoa chegar, tocar no fluxo de sangue, tocar na pele de uma infecção, tocar num defunto, já não podia fazer autópsia. Tudo isso era muito limitado e, inclusive, era muito caro. Como tinha um preconceito muito forte em torno da medicina, nem todos queriam exercer essa profissão. Então, eles, altíssimos, os honorários dos médicos naquela época era muito alto e nem todos podiam procurar. Então, aparecia, no caso ali específico, pastor Aguinaldo, era um fenômeno que acontecia. Vamos já entrar na lição especificamente, mas eu tenho que fazer esse contexto histórico. Havia muitos curandeiros naquela época, passeando pela Palestina e atuando naquele lugar. Nós vamos ver que a cura, ou no processo ali de intervir nas doenças, não era algo apenas da medicina. Havia todo um misticismo também em torno dessa prática. Havia pessoas que, seja filósofos pitagóricos, como a história cita aqui, Apolônio de Tiana. Não sei se o pastor Aguinaldo já ouviu falar desse personagem, Apolônio de Tiana. Ele fez grandes sinais ali, ele andou ali na Ásia, teve seus estudos na Índia, desceu também para o Egito, e ele trouxe ali uma carga de misticismo muito forte. Ele também era famoso pelas suas curas. A história romana, os historiadores romanos afirmam que num das suas idas à Itália, Apolônio teria curado. Uns falam cura do filho de um senador, outros já falam de ressurreição do filho do senador. Então, essa questão de intervenção de cura já era algo notório. Nós vamos estudar, amado, o verdadeiro sentido, na verdade, da cura divina. O cristianismo só não sobreviveu, o cristianismo só chegou até nós, não foi, pastor Aguinaldo, pela cura divina. É isso que nesse primeiro contexto eu quero fazer e deixar bem claro. Porque já existia xamãs, já existia curandeiros, já existia videntes, filósofos gregos, místicos gregos, egípcios, sírios já praticavam feitiçaria e o curandeirismo. Então, o fenômeno da cura divina
no cristianismo é apenas um sinal e não o objetivo em si. Como eu falei, Apolônio tem a história de que ele teria curado o filho de um senador romano, mas transformação não aconteceu, mudança de vida não aconteceu. A metanoia, a mudança de rumo, de personalidade, a atuação, a transformação acontecia na cura de Jesus, porque ele intervia no corpo, mas o objetivo dele era a alma do ser humano. Apenas um sinal de que Deus era ali e que aquela pessoa tinha que procurar outros sinais, sobretudo a salvação da sua alma. Porque muitos foram curados, inclusive através do ministério de Jesus, mas nem todos foram impactados, nem todos foram transformados. Então, o primeiro ponto, e que eu quero afirmar aqui, meus queridos, que estão nos assistindo em suas casas, é que a cura divina hoje acontece, fazia parte do ministério de Jesus, mas não era o objetivo nem a finalidade em si, era um instrumento, era um meio, era uma das maneiras de Jesus alcançar, era uma das maneiras das pessoas se aproximarem do Mestre e ali serem realmente impactadas, realmente transformadas. Então, já podemos caminhar aqui, amado, já podemos caminhar para as introduções. Como eu tenho um tempo limitado, eu vou colher aqui alguns parágrafos, eu não vou fazer, no caso, ipsilíteres da lição, vou tentar aqui comentar de maneira bem sucinta. O pastor Aguinaldo está aqui também, eu posso pedir para ele ler alguns versículos, para os irmãos acompanharem também em suas casas. Vou fazer nessa linha de pensamento, mas para quem tem lição em casa, meus queridos, olha a introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar, libertar os enfermos e oprimidos. Ele demonstrou misericórdia, compaixão, ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Meus queridos, nós não podemos descartar, nós não podemos ignorar, na verdade, o fato de que hoje não é mais tão comum as pessoas relatarem e testemunharem a cura divina. Será que Jesus teria mudado? Será que Jesus tinha alterado a sua forma de trabalhar? Hoje em dia, pastor Aguinaldo, a gente vê testemunhos, seja no culto de missão, seja em circo de oração. As pessoas têm um prazer muito mais, seja no culto aí nas quartas-feiras, ali no Templo Sede. Eu percebo paulatinamente que as pessoas têm mais prazer em falar de uma vitória financeira, uma vitória matrimonial, uma porta aberta, no caso específico, meus queridos, essa linha de pensamento, as pessoas estão muito mais preocupadas, no caso específico, de uma cura, de um progresso, de uma libertação, no sentido de uma porta aberta, de uma prosperidade, e nós mal vimos hoje em dia, meus queridos, uma cura específica, no caso, um milagre especificamente na cura do corpo, na cura divina. Será que Jesus teria mudado o seu modo de trabalhar? Ou nós, hoje, pastor Aguinaldo, estamos confiando mais em plano de saúde, confiando em médicos? Será que agora, nesse contexto, quando a medicina já não tem mais respostas, a cada semana nós ouvimos falar de cepas, de mutações, será que hoje, quando falta um oxigênio num hospital de excelência, por exemplo, falta leito, será que hoje nós teríamos agora um novo motivo para valorizar
o que Deus tem feito, com certeza. Nós temos visto, pastor Aguinaldo, no Facebook, nas redes sociais, as pessoas apresentando o médico, mas, na verdade, tem que mostrar o Deus que faz, o Deus que operou. Esse é o real motivo, amado, da gente se voltar mais para Deus. Enquanto nós confiarmos aqui, nossos recursos, na nossa capacidade, ou na capacidade da medicina, a gente tende a desvalorizar a verdadeira intervenção. Não quero aqui, de maneira nenhuma, pastor Aguinaldo, e os demais que nos assistem, dizer que você não leve o seu doente, você não apresente as suas circunstâncias. Tem até um estudo de que a questão do tal fica em casa, pastor, que foi no início da pandemia, teria matado diversas pessoas, porque elas podiam ter tido um tratamento mais adequado quando eram para ter ido procurar o médico. Não, de maneira nenhuma eu quero aqui descartar, só quero apresentar aqui, amado, que hoje eu quero dizer que quem enche o seu pulmão de ar pode ter um cilindro do seu lado, mas se Deus não soprar, se Deus não intervir, se Deus não chegar na sua vida, meu querido, é Ele, só Ele que faz. Eu costumo dizer, pastor, que o médico ele abre, ele até costura, mas quem sara, quem intervém no ser humano é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome de Deus. Então, o caráter de Deus permanece, a compaixão de Jesus é a mesma, e hoje, mais do que nunca, precisamos dessa certeza. Aí tem aqui no primeiro tópico, meus queridos, de maneira, tentando aqui resumir, a cura divina na Bíblia. Como eu falei, amada, a saúde pública no Antigo Testamento era através de prescrições. Normalmente, pastor Aguinaldo, Moisés deixava escrito, olha, não coma carne de porco. Então, hoje os estudiosos percebem que não era apenas uma questão cultural, não era uma questão apenas religiosa de Israel, mas evitou deles contrair doenças terríveis. Temos aqui, amado, neurocistercerose. É uma doença na carne de porco, um germe, um micro-organismo que, pastor, que do sistema digestivo, ele migra para o cérebro, dando convulsões, provocando ali, no caso, danos ao sistema neurológico. Temos outras doenças como a teníase, um germe aí, um verme na verdade, que ele chega a ter até 13 metros. Imagina, mas no intestino ele cresce até 13 metros. A barriga incha, o organismo da pessoa se debilita. Então nós percebemos que no Antigo Testamento, de início, Deus se manifestava através de prescrições. Prescrições para evitar doenças. Ele queria que o seu povo fosse diferente. O povo de Israel teria algo, no caso, uma sobrevida diferenciada dos outros povos, se manifestando aqui, na verdade, através de prescrições. Quando, pastor Aguinaldo, se fala da circuncisão, a circuncisão ao 8º dia do recém-nascido ali, amado, percebeu-se, tem estudos, que o homem circuncidado, o homem que passou pelo processo de circuncisão, sobretudo na infância, ele transmite, ou ele tem uma chance bem menor de transmitir doenças para a sua esposa, para a sua parceira, para a sua companheira. Tem estudos aqui, pastor, que 25% doenças que são transmitidas pelo sexo. Imagina uma época que não tinha, no caso, médico ginecologista. Isso era um percentual incrível de diminuição de doenças de quê? De colo do útero, de câncer nas mulheres. Então, no Antigo Testamento, se manifestava, sobretudo, em prescrições de cunho para evitar doenças. Então, era uma questão de saúde pública.
O ponto 2 fala aqui, uma alimentação saudável. Então, os judeus, eles procuravam, nesse contexto, ter uma alimentação balanceada, uma alimentação mais rica. Quando se falava lá em Provérbios, que não precisava se banquetear, não precisava se embebedar, com certeza tem uma questão moral aí embutida, mas também, meus queridos, tem uma questão também de saúde da pessoa. A pessoa que abusa da alimentação, abusa do álcool, abusa de comidas gordurosas, a tendência dela é o quê? Hoje, século XX, nós já temos outra dimensão, que é a questão da alimentação saudável. Então, no caso de Provérbios, há 3.000 anos atrás, já prescrevia algo que a medicina percebeu no século XIX e século XX, que era para ter, uma valorização da sua alimentação, para que você tivesse aí uma sobrevida. Então, Deus se preocupava com o ser humano. Deus já, desde o Antigo Testamento, já tinha uma preocupação que a pessoa tivesse uma saúde e fosse realmente feliz. Também na questão do seu corpo. No Novo Testamento, as curas de Jesus, Israel dependia mais de Deus e sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto. As curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios, maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos de todo espírito, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Então, ele complementa aqui, amado, que a compaixão é a principal motivação de Jesus. E prossegue no testemunho dos apóstolos. Louvado, engrandecido seja o nome de Deus. Então, um dos pontos centrais, amados, da cura divina no Novo Testamento, um desses pontos, amado, era a manifestação de se o pecado, pastor Aguinaldo e meus caros ouvintes, teve uma consequência que era doença e morte, consequentemente, a vinda do Filho de Deus iria quebrar esse elo, iria dar uma nova esperança às pessoas. Mas isso, sobretudo, amado, impactou também Jesus de Nazaré. E ele se movia de íntima compaixão. Eu queria que o pastor Aguinaldo lesse para a gente, amado, Mateus 14:14, bem facinho de achar. E para você também em casa, se você quiser marcar, meus queridos, essa leitura e fazer juntamente conosco essa leitura da compaixão de Jesus. Amém. Mateus 14:14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Muito bem, muito bem. Então, isso ilustra muito o que o comentarista ele quer dizer aqui, mas não no último parágrafo, mas na última assertiva dele, que a compaixão, manifestava ali em Jesus especificamente, amado, a sua interação com o ser humano e perceber, amado, no sentimento de dor daquele povo. Havia ali uma profecia, né? Que ele iria se compadecer, ele iria sentir a dor do ser humano, iria curar eles. Eu não sei como é que você está em casa, meu querido. Não sei a situação que você está passando. Não sei se o médico mandou você voltar para casa, que não tinha solução para o seu caso, não tinha leito para você. O ar pode estar faltando, pode estar bem curtinho, mas saiba de uma coisa: Jesus se compadece de ti, porque ele também sentiu o que você está sentindo. Uma das causas, pastor Aguinaldo, da morte
pela crucifixão, uma das causas era a asfixia. Porque quando forçava ali os tendões, os músculos, esticava ali, dava cãibras terríveis no abdômen daquele condenado. Então, uma das causas tinha a questão da hemorragia, o prego fixado nos pulsos também diminuía a circulação sanguínea, consequentemente a oxigenação do cérebro. Então era uma morte terrível por vários fatores. Mas Jesus também sentiu o que você está sentindo agora, mano. A falta de oxigênio, a dificuldade de respirar. Então Jesus sentiu que você pode estar passando. E saiba de uma coisa: Ele se compadece daqueles que o buscam, daqueles que se aproximam dele.